Bom dia, igreja. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Vamos fazer uma oração para dar início. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua igreja. Deus, para estudarmos um pouco mais da Tua palavra, para aprendermos um pouco mais do Senhor, Deus. Por favor, nos ajude, ó Pai, a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem revelado para nós, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, bom dia de novo, para quem eu não vi ainda. A gente começou uma série há 2 domingos sobre as marcas de uma igreja verdadeira, o que define o que é uma igreja, quais as características que a igreja tem que ter. E nós falamos semana passada sobre o que é a igreja, o que é o Israel de Deus, o que é a comunidade da aliança, quem faz parte, quem não faz parte, como ela se manifesta no tempo, como a gente tem a igreja que é o reino de Deus visível, mas que é composto atualmente tanto por crentes quanto descrentes. E nós temos também dentro dessa igreja, a igreja invisível, que é a reunião dos eleitos, dos salvos. E hoje nós vamos falar sobre o que distingue a igreja. As práticas definitivas que vão falar se uma igreja é uma igreja verdadeira ou uma igreja falsa. Se é uma igreja que é considerada a nossa irmã em Cristo, ou se ela é uma seita ou alguma instituição herética. E o termo para isso é os meios de graça. Essa igreja pratica, utiliza ou se apropria dos meios de graça da maneira correta, se sim, ela é uma igreja bíblica, e então ela pode ser entendida como uma igreja irmã. Mas, quando eu falo assim, meios de graça, o que eu quero dizer com isso? Se alguém quiser fazer alguma opinião, fica à vontade, o microfone está disponível, é só levantar a mão que eu levo. Alguém quer definir para mim o que é um meio de graça? Não? Meio de graça é a prancha do surfista. É o cinzel do escultor, é a colher de cimento do pedreiro, basicamente é isso. A definição de meio de graça é o instrumento designado por Deus, através do qual o Espírito Santo vai capacitar os crentes a receberem Cristo e os seus benefícios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os meios de graça são as ferramentas que Deus, Espírito Santo, usa para converter as pessoas, para fazê-las se unirem a Cristo e para receberem todos os benefícios que Cristo dá àqueles que são seus. Meios de graça são isso, instrumentos, ferramentas, práticas da igreja que estão ligadas diretamente à ação do Espírito Santo. Como que a gente se apropria do que Cristo fez, como que a gente consegue os benefícios, como que a gente vem a ter fé. Basicamente é isso que são os meios de graça, é o modo como nós recebemos a fé e crescemos na fé, somos desenvolvidos na fé. O primeiro e o meio de graça por excelência é a pregação da palavra. A pregação da palavra é aquilo que vai moldar a igreja, criar a igreja e então direcionar a igreja. Veja só, para entender o porquê a pregação é o meio de graça por excelência, é o instrumento que o Espírito Santo vai usar por excelência para criar a sua igreja e moldar a sua igreja e fazer a sua igreja crescer, nós precisamos entender o que a Escritura fala sobre a própria Escritura. Qual é a natureza da Bíblia de acordo com a própria Bíblia? E aí eu quero ler alguns textos com os irmãos para nós entendermos. Porque nós somos reformados, nós aderimos a 5 solas que foram falados lá na Reforma Protestante, e o primeiro e o mais básico desse é o sola Scriptura. A Escritura é a única regra de fé e de prática. Mas por quê?
Por que ela é a única regra de fé e prática? Por alguns motivos. Pelo modo como ela se apresenta. E o que ela apresenta que ela é. Veja só, Mateus capítulo 22, convido os irmãos a lerem comigo. É uma passagem em que Jesus está conversando com os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos. E aí, Jesus vai apelar para uma autoridade para ir contra os saduceus, para ir contra as crenças dos saduceus. Mateus 22 fala assim. Cadê Mateus 22? Aqui, achei. 31 a 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Quando a gente se perde um pouquinho na narrativa da discussão Jesus contra os saduceus, e Jesus fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos, e por isso que ele fala é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizendo que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, a gente perde um pequeno detalhe do texto. Um pequeno modo como Jesus se dirige à Escritura. Vocês perceberam no texto? Aonde está a Bíblia? No texto que Jesus falou. Na parte quando ele fala assim, não tendes lido o que Deus declarou? Veja só, o que os saduceus liam? A Torá, a lei e os profetas, os escritos. E aí, esses escritos, Jesus perguntou, vocês não têm lido eles? E o que Deus declarou nos escritos? Veja só, Jesus encara os escritos do Antigo Testamento como uma declaração de Deus. É uma palavra escrita que é Deus falando. Essa é a visão que Jesus tem da Escritura. Quando se lê a Escritura em voz alta, o que nós estamos escutando são as palavras de Deus faladas pelos homens. Essa é a visão da Escritura sobre a Escritura. A visão de Cristo sobre a Bíblia. Veja só a visão de Paulo. Eu vou convidar os irmãos a abrir em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um texto bem famoso, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, com o propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja só, quando Paulo fala da Escritura aqui, é interessante a gente pensar, o que ele está falando? Qual Escritura? Que Bíblia ele está falando? Ele está falando da Bíblia que ele tinha, a Escritura que ele tinha. Quando a gente lê o livro de Atos, como é que Paulo fazia quando ele ia implementar uma igreja? Ele chegava numa cidade nova, que não conhecia ninguém, ele com uns 2, 3 ajudantes, ele esperava um sábado, ia até o local da oração, ou a sinagoga, abria a Escritura dos judeus, lia a Escritura dos judeus, e aí fazia o quê? Mostrava Cristo na Escritura dos judeus. Então, quando ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, esse toda a Escritura, ele está pensando assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, óbvio, eles organizam a Bíblia de um jeito diferente, mas ele está pensando o Antigo Testamento. Veja, pessoal, nós temos hoje a Bíblia, Antigo e Novo Testamento completos, mas os apóstolos revolucionaram o Império Romano, pregando exclusivamente a partir do Antigo Testamento, mostrando Cristo nas Escrituras judaicas, e então depois disso produziram a Escritura do Novo Testamento. Então quando Paulo fala assim, toda a Escritura é inspirada, ele está falando assim, o Antigo Testamento é palavra de Deus para nós hoje, e o termo inspirado é a tradução do grego do termo theopneustos, ou, falando só todas as letras, o jeito errado de pronunciar é theopneutos, vem de Deus e vem de sopro, de espírito, de fôlego. A ideia é que é aquilo que Deus compartilha, é literalmente o hálito que sai da pessoa a hora que ela está pronunciando. Isso que o microfone capta da minha voz é o Rafael Pneutos.
é o sopro da minha boca, a palavra que eu estou dizendo. E quando Paulo fala, a Escritura é theopneustos, ele está dizendo assim, é o fôlego dito por Deus. É soprado, provém dele. E veja só o que significa dizer que a Escritura é inspirada. Deus, um absoluto, onipotente, onisciente e onipresente, que fala. Como essa fala pode ser errada? Veja só, se a Escritura é inspirada por Deus, ela necessariamente é inerrante, porque ela é produzida por aquele que sabe todas as coisas, então ela não erra. Mas ao mesmo tempo, Paulo continua falando, ela é soprada por Deus, ela é inspirada por Deus, ela tem toda a autoridade e não falha porque vem do Pai. E ela é útil. Nós usamos ela. Ela tem um propósito a cumprir, a fim de que todo homem, o homem de Deus, seja perfeito, santidade de vida, e perfeitamente habilitado. É a questão da completude daquilo que nós precisamos fazer. A suficiência. Nós não precisamos de mais nada. Essa é a ideia de Paulo aqui. Ela é útil para nos tornar perfeitamente habilitados. Se ela nos torna perfeitamente habilitados, nós não precisamos nos habilitar mais, além daquilo que a Escritura diz. Então, a inspiração e a suficiência da Escritura é ensinada pela própria Escritura. Porque a visão de Jesus e a visão de Paulo é a declaração de Deus, o fôlego falado por Deus. E tudo isso referente ao Antigo Testamento. E o que era o Antigo Testamento na visão daquele que soprou o Antigo Testamento? Qual é a visão de Deus a respeito da Escritura do Antigo Testamento? E agora eu vou convidar os irmãos a voltar lá para Êxodo 34, para vermos o que Deus fala da Escritura. Êxodo, saída do povo do Egito, eles têm as 10 pragas, passam o Mar Vermelho, chegam no Sinai, e no Sinai Moisés sobe ao monte para falar com Deus por 40 dias, para receber as tábuas da lei. Ele volta, o povo está pecando, ele precisa fazer ali uma intermediação com Deus, porque Deus quer destruir o povo, e Moisés fala, não, calma aí Deus, você tirou a gente do Egito para matar todo mundo aqui, vamos lá. Aí Deus fala assim, vou ter misericórdia de quem eu quiser. E aí ele quer ter misericórdia, ele tem. E aí Moisés vai falar com Deus de novo, e aí Deus fala assim para Moisés, capítulo 34, versículo 27. Cara, o pessoal está roubando o versículo da minha Bíblia hoje, cadê o 27? Achei. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras. Está aí a Escritura, surgiu desse jeito. Escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. O que Deus está falando para Moisés assim, quando ele começa a produzir a Escritura, ele fala assim, escreve, registra, porque esse registro, de acordo com isso que você escreveu, assim é a minha aliança. Então a visão de Deus sobre aquilo que ele mandou Moisés registrar no Antigo Testamento, é o registro dos termos do pacto. Nesse sentido, a Escritura, ela é o cânon, a régua, o padrão da aliança. É o contrato. Tem um contrato? Não é um contrato? A gente faz contrato para tudo, né? Tem contrato de emprego, tem contrato de compra e venda, tem contrato, um monte de contrato. A Bíblia é o contrato. Ela é o contrato escrito. É isso que é a palavra de Deus. É isso que é soprado por Deus e declarado por Deus. E veja só, é esse contrato, esse pacto escrito que vai criar a igreja. É a palavra de Deus que cria a igreja. Porque o que é a igreja? Nós falamos na aula passada, a igreja é a reunião dos eleitos, é a reunião da comunidade da aliança de Deus. E nós vemos lá em Efésios 2, que a igreja é formada pela fé.
certo? Aqueles que têm a fé, ou que pelo menos professam a fé, declaram ter a fé. Veja só o texto de Efésios 2. Começa o capítulo inteiro, vamos só meditar nele aqui. Ele começa assim: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, né, nos quais andavam outrora, de acordo com o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que vos amou, vos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas para que em tudo Cristo tenha primazia. E aí ele passa a falar então: e vocês, gentios, que tiveram essa fé pela graça, vocês antes estavam separados da comunidade de Israel, alheio às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, pelo sangue de Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados. E Jesus, no seu sangue, faz a reconciliação, e de ambos, judeus e gentios, faz um só novo homem. E agora, esse novo homem cresce, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificado em templo, santuário para a habitação de Deus no Espírito. Esse é o resumo de Efésios 2. Pessoas mortas em delitos e pecados, que pela fé que recebem de graça, são feitos vivos, e uma vez vivos são unidos ao sangue de Cristo, e no sangue de Cristo então eles passam a ter comunhão com as alianças, com as promessas e com o povo de Deus. E junto com esse povo, fundamentado na Escritura, né, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cresce em edificação para Deus. Isso é a igreja. Aquilo que é criado a partir da fé. Mas, convido os irmãos a abrir agora em Romanos 10. Se a igreja é a comunidade que é criada pela fé, como a fé chega às pessoas? Porque nós temos da fé, nós temos as bênçãos de Deus e temos a igreja. Mas como é que a fé chega? Como é que eu cheguei à fé? Como é que todo mundo chega à fé? Pelo ouvir. É isso que Romanos 10 vai falar. Romanos 10, 13 até o 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aí a expressão da fé. E invocar o nome do Senhor é crer que Ele é poderoso para te salvar, demonstrar fé e então ser salvo. E aí Paulo começa uma série de perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja a importância da pregação. Porque quando a gente prega, o que a gente está falando? A gente está tornando o sopro, o fôlego declarado de Deus inteligível para as outras pessoas. A pregação é tornar inteligível a palavra de Deus. E veja só, a palavra de Deus, e o que Deus fala sobre a própria palavra? Ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que me apraz, para aquilo para o que eu a designei. É algum dos profetas, que eu nunca sei qual é. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra é poder de Deus. Romanos 1, 16, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Jesus, ele é a palavra hipostática de Deus.
O que isso significa? É a palavra eternamente unida ao Pai. É isso que João fala no começo do seu evangelho. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E então o verbo se faz carne e habita entre nós. O que nós estamos fazendo aqui é manifestar a expressão do Logos. A pregação é a manifestação de Cristo e da sua palavra e do seu poder. É por isso que a pregação fiel das Escrituras é o meio de graça por excelência. Porque a pregação é a ferramenta através do qual a palavra soprada por Deus se torna explicada às pessoas. É o movimento de levar a palavra até os ouvidos. E aí quem leva do ouvido para o coração é o Espírito Santo. É isso que ele faz. É isso que é a pregação das Escrituras. O meio de graça por excelência. Os outros dois meios de graça que nós temos são subsidiários. São inquilinos da pregação. Porque eles são meios de graça exclusivamente enquanto representam a própria pregação da palavra. Nós falamos que os sacramentos são meios de graça. E sacramento, entenda-se, batismo e ceia. E eles são meios de graça porque eles são instrumentos que o Espírito Santo usa para nos fazer crescer em santidade. Mas eles são instrumentos que são possíveis de ser usados porque eles são pregação da palavra. Veja só, enquanto a leitura bíblica e a exposição do texto falado, que é a pregação, é recebido por nós pelo ouvir, os sacramentos é a pregação da palavra para todos os outros sentidos, envolvendo todo o nosso corpo na pregação da palavra. O batismo, ele é a pregação aos nossos olhos e ao nosso tato. Nós vemos a água ser derramada, sentimos a sua fluidez e o seu molhado no nosso corpo, o seu frio, e então lembramos. Essa é a representação do sangue. Do mesmo modo como eu estou vendo a purificação pela água, sentindo o limpar da água em mim, assim o sangue de Cristo aplicado pelo Espírito me purifica do pecado. O meu tato sente aquilo que a palavra diz que o sangue de Cristo faz por mim. E os meus olhos veem aquilo que a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo faz por mim. Na ceia, a mesma coisa, só que agora os sentidos envolvidos é o meu paladar, o meu olfato. A minha boca sente o gosto do pão que representa o corpo esmagado. O meu nariz sente o cheiro dos compostos químicos do fruto da uva e se lembra do sangue derramado. Enquanto o sacramento da ceia prega o sacrifício, prega aquilo que está registrado na Escritura. E aí então, o que nós precisamos entender é o que esses meios de graça subsidiários que pregam a palavra, o que eles pregam? O que está sendo pregado especificamente no batismo e na ceia? Então, só uma visão geral sobre os sacramentos enquanto meio de graça. Veja só, tanto o batismo quanto a Santa Ceia do Senhor, eles são sinal e selo da nossa união, da aliança de Deus e com Cristo. O que eu quero dizer com sinal e o que eu quero dizer com selo? Sinal é uma placa, algo que quer passar uma mensagem, mas que aponta para uma realidade além de si. Quando eu vejo uma placa de pare na rua, eu sei que a placa de pare me comunica a mensagem de que no final da rua o meu carro tem que cessar o movimento. E a preferência de passagem é quem vai passar na rua perpendicular. A placa é um sinal me passando a mensagem de que é obrigatório eu cessar o movimento. Mas a placa em si
não faz eu parar. Ela não me impede o movimento. Ela não faz nada a não ser comunicar uma palavra, comunicar uma ideia. Selo significa referência de autoridade, marca de propriedade. O termo bíblico de selado com o Espírito Santo é realmente o sinete real que os reis carregavam no anel, que eles, depois de escrever um documento, eles derramavam cera e marcavam com o sinal da sua casa, representando que aquele papel escrito era a palavra do rei dita e ordenada. O selo é a referência da autoridade. E os sacramentos, eles são isso. Eles são declaração de Deus para nós. E aqui é uma diferença muito grande entre o entendimento da nossa igreja dos sacramentos de basicamente todas as outras igrejas do Brasil. Todas as outras igrejas, as outras denominações entendem batismo e ceia como algo que nós fazemos, que nós declaramos, uma profissão da nossa fé, quando na verdade eles são pregação da palavra. E quem declara a palavra não somos nós. Então o sacramento não é sobre mim, não é sobre o que eu digo, é sobre o que Deus declara. O que Deus está dizendo. E no batismo Deus está dizendo uma coisa básica: união. Introdução. Veja só, vou convidar os irmãos a abrirem comigo os textos. Colossenses 2, 11 e 12. O batismo como a união à vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós somos mortos, Cristo é a vida, e através do Espírito Santo nós somos unidos a Cristo, e então passamos a viver. Nós vivemos porque Ele vive. Nós somos regenerados porque somos incluídos naquele que é a vida. Colossenses 2, 11 e 12. Nele, em Cristo, vocês foram circuncidados. Veja só, falando com Colossenses, com gentios. Vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Em Cristo, nós experimentamos aquilo que o Antigo Testamento chama de circuncisão do coração. Aquilo que nos profetas fica registrado como tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É aquilo que na nossa teologia nós chamamos de regeneração. É estando mortos, Ele nos dá vida. Mas quando isso aconteceu? Quando nós fomos unidos à vida? Ele fala, tendo sido sepultados, literalmente sepultados, juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós somos incluídos na vida, quando nós somos sepultados em Cristo pelo batismo. E veja bem, todos os textos que nós vamos ler, não significa explicitamente, em primeira instância, o ritual de pegar água e jogar. Não. Significa aquilo que Jesus fala lá no começo do Evangelho, fala assim, o João Batista que fala, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. É esse batismo que o texto está dizendo aqui, que o nosso batismo com água representa. Porque o batismo com água não tem um poder intrínseco nele mesmo, que vai automaticamente regenerar aquele que o recebe. Mas ele representa o batismo com o Espírito, que é aquele que regenera todo aquele que o recebe. Que faz a união. Outro tipo de união que o batismo representa, vou convidar os irmãos a irem em Romanos 6, que é a nossa união à ressurreição. E essa união é extremamente relevante. Romanos 6, de 3 a 7, o texto fala assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Veja só, quando Paulo fala assim, nós fomos batizados em Cristo, está aí a ideia de união de novo, nós sermos imersos em Jesus, inseridos nele, incluídos em união com Cristo, ele fala que nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte de Jesus, nós morremos com ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo do pecado foi destruído. Não servimos o pecado como escravos. Isso significa que o batismo é a nossa união na morte e na ressurreição de Cristo, e isso implica na purificação do pecado. Por isso que o batismo é uma lavagem. Ele nos limpa, literalmente. Espiritualmente, quando nós somos incluídos em Cristo, nós somos purificados do nosso pecado. E agora nós somos justificados do pecado e andamos em novidade de vida. Então o batismo, ele representa a nossa santificação, purificação e limpeza do pecado para então vivermos para as boas obras, a vida de santidade que Deus preparou. Mas veja bem, de novo, o que Paulo está dizendo aqui não é sobre o ritual de jogar água na cabeça. Quando ele fala assim, quem foi batizado em Cristo foi batizado na sua morte, se nós atribuímos isso ao sacramento de molhar a cabeça, em primeira instância, nós estamos dizendo que o batismo com água tem algum poder especial em si mesmo. E ele não tem. Quando Paulo fala que nós fomos batizados em Cristo, ele está falando do batismo com o Espírito Santo, que causa regeneração, que nos une a Cristo e nos purifica do pecado. Isso é representado pela pregação do jogar água. Mas não é efeito da água, é efeito do Espírito. Veja só outra união que o batismo representa. A união, a promessa da aliança. Vou convidar os irmãos a irem comigo em Gálatas. Eu já estou perdidão aqui na minha Bíblia. Vai e volta, já nem sei qual é a ordem dos textos mais. Gálatas 3, do 26 até o 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De novo a ideia de ser unido. Nós estamos cobertos pelas vestes de Jesus. Nós estamos unidos a Ele. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, a unidade de novo. Se nós fomos batizados em Cristo, nós estamos revestidos de Cristo, e todos que estão revestidos em Cristo são um em Cristo. Unidade, união, estar junto, sempre. E se sois de Cristo, veja só, se somos unidos a Cristo, se fomos batizados em Cristo e revestidos de Cristo, então também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O termo da aliança, a essência da aliança, o juramento e a promessa de Deus. Se nós estamos unidos em Cristo, nós recebemos essa aliança. É isso que o texto está dizendo. E de novo, é o mesmo batismo, o com o Espírito Santo, o que nos une a Cristo, que é representado pelo lavar com água. Esse batismo, essa salvação, nos une a Cristo, que é o herdeiro da aliança, e portanto nós somos co-herdeiros com Ele. Outra união importante que o batismo representa, 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Isso foi rápido. A nossa união, enquanto comunidade, enquanto corpo, enquanto eclésia, enquanto igreja, a nossa união através do batismo, uns com os outros. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja só, ele está falando da unidade do corpo de Cristo, certo? É um corpo, tem muitos membros, mas todos os membros são um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, quando nós somos batizados em Cristo, através do Espírito Santo, nós somos batizados em um corpo. E esse corpo é um só. Tem muitos membros, mas é um só. Unidade, união, inclusão no corpo da igreja. O batismo representa a nossa inclusão na comunidade da aliança. Mas veja bem, o batismo, o ato, o ritual que nós praticamos com água, ele é a placa. Ele representa o que o batismo com o Espírito Santo realiza de fato. Mas nós não conseguimos batizar só quem é batizado com o Espírito Santo. É impossível. Ninguém tem o instrumento de ver o Espírito Santo sendo colocado dentro do corpo da pessoa. E isso acontece independente da sua posição teológica, independente da sua denominação religiosa. Se você batiza, você está fadado a batizar crentes e descrentes. Vamos voltar a alguns capítulos. 1 Coríntios 10, do 1 ao 5. Veja só, o batismo como a união, se necessário for, ao juízo da aliança, à perdição, à condenação que vem sobre o povo de Deus. Veja só, 1 Coríntios 10, de 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, falando do êxodo aqui. Judeus passaram pelo êxodo, atravessando o Mar Vermelho, a pé enxuto. E ele fala, com respeito a isso, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa. Quando Paulo fala, mais para frente que a gente leu, sobre o batismo, nós sermos batizados em um só corpo, ele fala que nós bebemos de um só Espírito, certo? Por isso nós estamos em um só corpo, nós bebemos do mesmo Espírito. E olha o que ele está falando do judeu durante o êxodo. Ele está falando, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, e comeram de um manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não dá para dizer que o judeu do Antigo Testamento não tinha Jesus. Eles beberam de Cristo em alguma medida. Eles participaram unidos no batismo deles, que foi o atravessar do mar. Mas, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Batizados, que experimentavam o manjar espiritual, bebiam de uma pedra que era Cristo, e foram condenados. Não agradaram a Deus. Quem passa pelo sacramento ritual, não significa que ele é salvo. Se Deus não se agrada dessa pessoa, essa pessoa fica prostrada no deserto. Isso é explícito em Hebreus 10, quando ele fala, na lei de Moisés, do 28 até o 31, na lei de Moisés morria pelo depoimento de 2 testemunhas que rejeitasse a lei. Agora, na nova aliança, de que castigo vocês julgam que é digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça?
Sabemos quem diz: é minha a vingança, eu retribuirei. E o Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja só, juízo, julgamento sobre o povo. E o sacramento, o ritual que nós praticamos aqui, pode representar esse juízo. Isso fica muito mais explícito no texto com relação à Santa Ceia que nós vamos ler daqui a pouco. Mas o importante é nós entendermos que o sacramento do batismo, o ritual de lavar com água, é a placa, a representação da autoridade de Deus, quando Ele declara: eu unirei você à minha aliança, à comunidade da minha aliança, às promessas da minha aliança, você deve andar em santidade, você vai receber a fé, vai ser regenerado, e então vai viver comigo para sempre. Estou te incluindo aqui. Se isso não acontecer, você vai ser submerso nas águas do meu juízo. Esse é o batismo. Essa é a declaração de Deus. O Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É isso que é representado no batismo. Quem crer é salvo, quem não crer é condenado. Pregação do Evangelho vista. Com relação à Santa Ceia do Senhor, irmãos, também é sinal, também é uma placa representando alguma coisa, também é um selo, uma marca de autoridade. Mas enquanto o batismo é o sinal da união, do início da introdução, a refeição da ceia, ela é o sinal do pertencimento, da permanência, daquilo que compreendeu o que o batismo representou e então concorda com aquilo e quer permanecer naquilo que ele foi batizado. E se você quer permanecer, então você participa da mesa. Você tem a intimidade da refeição pactual com a comunidade. Enquanto o batismo é para entrar, a ceia é para permanecer. Existe uma diferença. E veja só, a ceia, ela foi instituída numa circunstância muito específica. Quando a gente para e volta lá no Antigo Testamento, lembra? Aquele que é inspirado, soprado por Deus, útil para correção, para educação na justiça e suficiente para sermos perfeitamente habilitados, nós vemos que Deus instituiu um ritual no povo de Israel, no momento em que ele foi passar por esse batismo. Um pouco antes dele passar por esse batismo no Mar Vermelho, Deus falou: vocês vão fazer isso aqui. Eu vou julgar o Egito, eu vou mandar um anjo destruidor, eu vou mandar a morte passar sobre o Egito, todos os primogênitos vão morrer. Para você se livrar do julgamento da ira, você vai fazer o seguinte: você vai imolar um cordeiro, vai derramar o sangue do cordeiro, vai passar o sangue pelo umbral das suas portas, vai entrar na sua casa, e você vai se alimentar desse sacrifício. Você vai fazer com que esse sacrifício vire parte do seu corpo. E então, a morte vai passar sobre a sua casa. Veja, alguém morreu, mas foi o cordeiro. Na Páscoa nós temos o sacrifício substitutivo, nós temos a morte expiatória, e nós temos a refeição de estar participando do sacrifício. Não é de admirar que foi em uma celebração dessas, em que Jesus parou os discípulos num cenáculo, eu acho que o cenáculo é a segunda altura ali de uma casa, né, alguma coisa assim, e aí ele junta os discípulos dele e fala assim, vamos abrir lá em Lucas, irmãos, por favor, Lucas 22, do 14 até o 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Olha o desejo. Eu quero participar com vocês desse ritual de sacrifício. Por quê? Porque eu nunca mais vou comer disso.
até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando Jesus institui a Santa Ceia do Senhor, Ele está falando de um sacrifício, igual a Páscoa falava. Mas agora era de um sacrifício que não se repetiria. Ele não seria realizado de novo. E por isso os discípulos não poderiam continuar comendo do cordeiro. Porque o cordeiro não pode continuar morrendo. Porque o sacrifício foi perfeito. Mas eles podem usufruir dos periféricos, do pão, do vinho. Mas eles devem fazer isso com algumas coisas em mente. Primeiro, essa celebração vai ser repetida uma hora na história. Jesus vai voltar a comer o pão e tomar o vinho com os discípulos, quando vier o reino. Então, quando nós tomamos a ceia, nós temos que ter em mente, essa é uma celebração que aponta para uma celebração ainda maior, que vai acontecer quando Cristo estiver conosco. Mas ao mesmo tempo nós temos que, nessa celebração, manter a nossa consciência cativa ao passado, à cruz, porque o que está sendo feito deve ser feito em memória de Cristo, lembrando que nós não comemos o cordeiro, porque o cordeiro foi imolado, ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades. O sacrifício que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós temos que ter isso em mente. Celebramos porque celebraremos, mas celebramos porque ele morreu. Celebramos a morte substitutiva, igual foi do cordeirinho que morreu no lugar do primogênito de Israel. A morte expiatória, que derramou o sangue para purificar o pecado. Veja só, o texto que o pastor sempre lê quando a gente vai fazer a ceia. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu falei que o aspecto da participação no sacramento para juízo estava mais explícito na ceia. E isso é verdade. Vejam só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes do cálice, veja a pregação, anunciais, vocês pregam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós fazemos, pensando no passado, pregando uma morte, até que Cristo volte, os aspectos passado, presente e futuro. Veja só, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então existe um modo de participarmos indignamente dos sacramentos. Existe um modo de nos batizarmos para o nosso juízo, de comermos do pão e bebermos do cálice para o nosso juízo, que é quando? Quando não discernimos aquilo que os elementos, as placas estão representando. Quando nós não entendemos aquilo no que nós estamos nos envolvendo e nos envolvemos do mesmo jeito, é aí que o autor aos Hebreus fala: você está profanando o sangue da aliança, você está ultrajando o Espírito da graça.
O Senhor vai julgar o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É isso que o sacramento representa. As bênçãos que o Espírito Santo nos dá, mas o juízo que receberemos, se não respondermos com fé a essas bênçãos. Por último, a ceia, ela representa a nossa união enquanto corpo. A união mística de uns com os outros. Eu unido a você no ritual da ceia. Nós lembramos do sacrifício, nós esperamos a celebração futura, mas nós temos um relacionamento presente. E esse relacionamento é demonstrado na ceia. Veja só, 1 Coríntios 10, 16 e 17. Cara, tá difícil hoje. 16, cadê você? Aqui. Porventura, o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Por que ele usa a figura do pão? Porque é Jesus que fala, eu sou o pão da vida. Nós comemos do mesmo pão. E como comemos do mesmo pão, fomos feitos um só pão, um só corpo. E como isso é representado? O cálice da bênção, que é abençoado, que se torna comunhão do sangue. O pão que é partido e se torna a comunhão do corpo de Cristo. A ceia é sobre o que Cristo fez, é sobre a celebração que teremos com Cristo, mas é sobre nós, é sobre a minha relação com o Gilberto, é da relação do Gilberto com o pastor, é a relação do pastor com a tia Lourdes, é como todos nós somos membros de um corpo. Sacramento é pregação da palavra a todos os sentidos. O meio de graça, ele só vai ser eficiente, ele só vai ser utilizado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo quiser usar. A eficácia do batismo, a eficácia da ceia, eles cumprirem o objetivo para o qual eles foram propostos, depende de nós recebermos a substância da graça. Eles são matérias, eles representam alguma coisa. O que eles representam? A graça que Deus dá a quem quer, que é dele, para usar conforme lhe apraz. Mas veja só, às vezes pode pesar o nosso coração. Pode pesar o nosso coração porque, será que eu participo mesmo desse sacramento? Será que eu tenho sido parte desse sacrifício? E aí tem um teólogo, talvez é o teólogo de maior renome no mundo hoje, é o D.A. Carson. Ele contou uma história sobre 2 judeus. É história 100% bíblica, canônica, isso aí é show demais. São 2 judeus, um que chama João e o outro chama Zé, nomes muito judaicos, e eles estavam conversando no crepúsculo da noite em que o Espírito de Deus, o anjo destruidor, passaria em cima de Israel. E aí o João estava com medo. Ele virou para o Zé e falou, Zé do céu, olha o que está acontecendo aqui, cara. O negócio estava em trevas até ontem. Veio gafanhoto, morreu todos os gados de todo mundo, estava todo mundo com úlcera no corpo. Cara, olha o que está acontecendo, uma loucura. E o Zé, ele tinha uma fé mais centrada, falou, João, João, não aconteceu nada com a gente, foi só com os egípcios, você está reclamando de barriga cheia, quem sofreu foi eles. Não, mas
pelo amor, eu já nem sei quem é o judeu bom e o judeu ruim. O Zé é o forte, né? O João falou para o Zé assim, falou, não, Zé, não, para, cara. Moisés falou que vai passar um anjo aqui e vai matar. Já pensou se meu filho morre? Ô, João, você não matou o cordeiro, João? Matei. Você não passou o sangue na porta? Passei. Mas você não preparou a refeição, ô João? Você não vai comer com a sua família lá, do jeito que Moisés falou, vestido com o cajado? Vamos comer. Então, por que você está com medo, cara? Não, porque vai, pelo amor de Deus, não sei, cara, vai que acontece alguma coisa e não dá certo, não funciona. E aí o João e o Zé vão para casa. E aí eles chegam, à noite, vestidinho, com o cajado na mão, comendo lá o cordeiro. No dia seguinte, quando Moisés chama o povo para sair, quem vai com ele? O João ou o Zé? Quem? Os dois. Os dois. Porque o que salvou o João e o que salvou o Zé não foi a qualidade da fé que eles tiveram em fazer o sacrifício. O que salvou o João e o Zé foi o sacrifício. Não é a qualidade da fé, é o objeto da fé. Não é o que eu faço, é o que Cristo faz. Não é a minha profissão, é a profissão de Deus. Não é a minha confissão, é o que Deus fala a meu respeito. Se Deus falou, naquela época, que matar o cordeiro e passar o sangue na porta não te pouparia, quem aderiu àquilo foi poupado. Por causa da confissão de Deus, da aliança que Deus fez através da sua palavra falada. A gente sempre volta para a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, o verbo dito, unido ao Pai desde a eternidade. É isso que salva. A união com a substância, o objeto da fé. Não a fé no sacramento, não a fé na ceia, o sangue da ceia, o sangue do batismo. Não é a água, é o Espírito. Não é o pão e o vinho, é o corpo moído e o sangue derramado. Não é a qualidade da minha fé, é o objeto dela. Amém? Senhor presbítero, quer vir fazer uma oração para a gente encerrar? Por favor. Acho que deu certo o horário hoje, né, Júnior? Se considerar aí mais para menos, tem uma margem de erro do Ibope aí que vai dar certo. Senhor, agradecemos a Ti, porque o Senhor nos providenciou, ó Deus, os meios de graça. A Tua palavra, ó Deus, a declaração do Senhor a nós lhe pedimos que nós possamos desfrutar, ó Deus, deste meio de graça, e que nós preguemos, ó Deus, a Tua palavra, que nós leiamos, ó Deus, a Tua palavra dia a dia, para nos alimentar espiritualmente, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus, porque Ele fez por nós, sendo nós imerecedores. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor e para o nosso próprio bem, em nome de Jesus. Amém. Estamos então despedidos. Até a noite, às 18 horas, Deus quiser.